O som dos meus saltos ecoou pelo corredor, um lembrete de que eu estava viva. Depois de tantos anos lutando para conquistar respeito, lá estava eu, prestes a ser promovida, cercada por pessoas que fingiam sorrir, mas que torciam para me ver fracassar. O café na minha mão tremeu levemente, não de medo, mas de pressentimento. Era estranho. Algo no ar me avisava que aquele belo dia teria um gosto amargo no fim. Pensei que o pior já tivesse passado. Que as longas noites de trabalho árduo, os cursos que paguei com sacrifício, os olhares de soslaio e os sussurros pelas minhas costas tivessem ficado para trás. Afinal, para uma mulher negra perto dos 70 anos, ascender à posição de liderança de uma grande empresa não era pouca coisa. Era um marco. Uma vitória. Ou pelo menos era o que parecia. Mas há coisas que o sucesso não consegue esconder. Como os sorrisos desaparecem quando você entra numa sala. Como as conversas mudam de assunto quando sua voz começa a se destacar. É uma solidão que só quem foi longe demais consegue reconhecer. E naquele dia, essa solidão me acompanhou como um perfume antigo, sutil, mas impossível de ignorar. As horas se arrastavam com o peso de uma promessa. Eu mal conseguia compreender o tempo, presa entre planilhas, reuniões e olhares duvidosos. Até que um gesto simples mudou tudo. Um envelope. Uma piada contada em voz alta. Uma risada abafada que percorreu a sala como uma corrente elétrica. E, de repente, tudo o que eu havia construído começou a desmoronar, não por culpa minha, mas por crueldade disfarçada de travessura. A humilhação tem som, cheiro e cor. A minha veio em tons de branco e bege, misturados com o cheiro de café queimado da cafeteria e o rangido das cadeiras sendo arrastadas. Ouvi meu nome sendo chamado como se fosse uma piada. Senti olhares perfurando minha pele como navalhas. Vi colegas que antes me pediam conselhos fingirem que não me viam. O chão não se abriu, mas algo dentro de mim afundou, e a queda foi silenciosa. É curioso como o ambiente de trabalho pode se tornar palco de um espetáculo cruel. Você pensa que faz parte da equipe, mas descobre que era apenas um personagem, um exemplo conveniente para campanhas de diversidade. Orgulho da empresa até que a concorrência ameace o ego daqueles que acreditam que o poder vem de raça, idade e sobrenome. Ainda me lembro do som do riso, aquele riso abafado que flutuava no ar, como se tivesse vergonha de existir. Foi então que percebi que a humilhação não vinha apenas das palavras, mas do silêncio de quem assistia. Ninguém disse nada. E esse silêncio era mais violento do que qualquer insulto. A pergunta que não me saía da cabeça era simples. Por que ainda dói tanto quando as pessoas fingem que você não pertence ao lugar que você construiu? Eu já havia suportado olhares de desprezo em filas, desconfiança em lojas, preconceito disfarçado de gentileza. Mas aqui, dentro do escritório que ajudei a construir com anos de trabalho, a ferida parecia mais profunda, como se tivesse sido cavada lenta e cuidadosamente. Naquele momento, compreendi que o verdadeiro poder não reside em quem grita mais alto, mas em quem observa em silêncio. Não respondi. Não chorei. Apenas observei. E quem me conhece sabe, quando permaneço em silêncio, é porque já comecei a agir. Eles não sabiam que essa humilhação, essa cena cruel e aparentemente banal, seria o início de algo muito maior. Porque quando o respeito é arrancado de você, o que resta é a coragem. E foi justamente isso que começou a crescer em mim. Uma coragem fria e meticulosa, com um toque de justiça. O destino tem uma maneira curiosa de inverter os papéis. E, às vezes, o que parece uma derrota é apenas o primeiro passo rumo a uma revelação inesperada. Afinal, por quanto tempo um coração ferido pode permanecer imóvel antes de decidir que é hora de retribuir cada olhar, cada palavra, cada risada? Naquela tarde, o relógio parecia zombar de mim. Os ponteiros tic-taqueavam com uma lentidão cruel, e a cada segundo que passava, o som do riso parecia ecoar, preso no teto da sala de conferências. Tentei manter a postura, os ombros firmes, o rosto sereno, mas por dentro, sentia como se algo estivesse se rompendo silenciosamente. Quem observa de fora não vê o exato momento em que a confiança se estilhaça. Mas eu senti. Foi um estalo, uma ruptura invisível, como o som de uma corda se rompendo dentro do meu peito. Palavras brincalhonas se misturavam com olhares que eu conhecia bem. Aqueles olhares que fingem inocência, mas escondem prazer em ver alguém desconfortável. A pior parte não era o que diziam,
Mas o que não diziam? O jeito como todos ficavam ali parados, fingindo que nada tinha acontecido, fingindo que a humilhação era leve, que o constrangimento era fruto da minha imaginação. Mas não era. Eu podia sentir o constrangimento se formando no ar, como uma nuvem densa que se recusava a dissipar. O silêncio é uma arma perigosa. Ele se acumula nos cantos da sala, entre as teclas do computador, entre as xícaras de café esquecidas na copa. E foi nesse silêncio que eu percebi: aquele ambiente nunca tinha sido meu. Eu era tolerada, nunca pertenci. Um símbolo, uma vitrine conveniente, usada para preencher relatórios e discursos sobre inclusão. E quando deixei de ser conveniente, me tornei um alvo. Naquela noite, voltei para casa num ônibus lotado, olhando pela janela para o reflexo do meu rosto se misturando com as luzes da cidade. O frio do vidro contra minha testa me confortou mais do que qualquer palavra dita naquele escritório. Pensei em tudo que tive que engolir para chegar até ali. As vezes em que me chamaram de forte quando na verdade queriam sofrer em silêncio, as piadas sobre meu cabelo, os sorrisos condescendentes quando eu falava com firmeza. Pensei em como a vida de uma mulher negra é feita de pequenas guerras travadas em espaços onde erros nunca são permitidos. Mas o desrespeito é rotina. Mas mesmo assim, eu não chorei. Havia algo dentro de mim que não cedia. Uma voz antiga, talvez a mesma que minha mãe carregava quando dizia: dignidade não se pede, se impõe. Eu sabia que não podia encarar aquelas pessoas com raiva, porque é raiva que elas esperam. O que as desarma é a serenidade. É olhar nos olhos daqueles que te menosprezam e manter a cabeça erguida, como se dissesse em silêncio: vocês não me quebraram. Enquanto o ônibus seguia em frente, observei as pessoas ao meu redor. Rostos cansados, olhares perdidos, histórias silenciosas como a minha. Foi ali, entre estranhos, que percebi que minha dor não era apenas minha. Era coletiva. Era parte de uma fadiga ancestral, herdada de gerações que aprenderam a suportá-la com um sorriso. E talvez seja por isso que eu não conseguia desistir, porque quando um de nós cai, o chão todo treme. Nos dias que se seguiram, meu corpo trabalhou, mas minha alma não. Observei mais do que falei. E quanto mais observava, mais via a teia de enganos que sustentava aquela empresa. Elogios vazios, reuniões sem sentido, chefes inseguros que escondiam sua incompetência atrás de ternos caros. Perceber isso me trouxe uma estranha paz. Era como se, finalmente, eu visse o quadro completo, não apenas o papel que esperavam que eu desempenhasse. Foi nesse estado de aparente calma que comecei a planejar, mesmo sem ainda saber o que faria. Escrevi, memorizei e conectei os pontos. Não com vingança imediata, mas com precisão. Porque aprendi que a verdade, quando chega, não precisa ser gritada. Ela simplesmente precisa ser revelada. E é engraçado como, quando paramos de reagir, o mundo começa a se revelar. Pessoas que antes pareciam intocáveis começaram a tropeçar em suas próprias mentiras. Documentos esquecidos em pastas erradas, mensagens que não deveriam existir, conversas sussurradas nos corredores. Era como se o próprio destino estivesse me entregando as peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, eu permanecia ali, sereno. Cada olhar que eu lançava era interpretado como uma rendição, mas na verdade era uma estratégia. Porque há um poder imenso no silêncio do observador. E é precisamente por isso que tantas pessoas escolhem ficar aqui, após cada revelação. Porque sabem que, às vezes, é no silêncio que a justiça começa a florescer. O que ninguém sabia era que eu já havia encontrado algo. Uma pequena, discreta, mas devastadora prova. E eu aguardei comigo, esperando o momento certo. Porque, no fim, o tempo é o melhor aliado daqueles que aprenderam a perseverar. E a minha hora estava prestes a chegar. Durante dias, a atmosfera do escritório parecia respirar comigo. Pesada, densa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. As risadas que antes ecoavam entre as mesas agora estavam mais contidas. Os olhares se moviam rapidamente. Era como se o ar tivesse aprendido a guardar segredos. Caminhei pelos corredores, sentindo o som dos meus passos reverberar pelas paredes. Meus saltos firmes ditando o ritmo de uma tensão crescente e silenciosa. As evidências que encontrei eram pequenas, quase insignificantes para alguém que não soubesse o que procurar. Um e-mail esquecido, uma mensagem apagada de forma inadequada,
uma troca de confidências entre dois colegas que se achavam invisíveis. Mas naquele pequeno detalhe residia a verdade, clara, fria e cruel. Eu havia sido usado como bode expiatório para encobrir um erro grave, algo que poderia manchar a imagem da empresa. E para isso, eles precisavam de alguém fácil de culpar. Foi aí que eu entendi. Não se tratava apenas de racismo ou inveja. Tratava-se de poder. De quem tem o direito de errar e quem precisa ser perfeito para ser tolerado. Eu, com anos de experiência, seria o rosto conveniente do escândalo. Uma mulher negra perto dos 70 anos serviu de vilã quando o sistema precisava de um corpo para sacrificar. As noites se tornaram longas demais. Eu voltava para casa exausta, mas com a mente desperta. O tic-tac do relógio de parede me acompanhava como um lembrete cruel de que o tempo passava e a verdade ainda dormia, escondida dentro de mim. Às vezes, eu me levantava no meio da noite, acendia a luz fraca da cozinha e abria meu laptop. Revivia cada detalhe, cada troca de e-mails, cada frase suspeita. E quanto mais eu lia, mais meu sangue gelava. A mentira era tão bem tecida que parecia real, mas bastava um puxão no fio para que tudo começasse a desmoronar. Às vezes, o medo me dominava. E se descobrissem que eu sabia? E se tentassem me silenciar de alguma forma? O medo tinha um cheiro, o mesmo cheiro de papel queimado que emanava da impressora quando eu passava pela sala do diretor. O mesmo cheiro de perfume barato misturado com café frio, me lembrando do dia da minha humilhação. Era como se todo o ambiente conspirasse para me testar, me provocar, me levar ao meu limite. Mas havia também um fio de esperança. Frágil, sutil, mas real. A cada nova evidência, a cada pequeno detalhe que confirmava o que eu já pressentia, esse fio se fortalecia. E eu me agarrava a ele como alguém se agarra a um galho seco em meio a uma tempestade. Porque a verdade, quando emerge, tem sua própria força. O contraste entre o que eu demonstrava e o que sentia era um espetáculo silencioso. Por fora, eu era calma, educada e pontual. Por dentro, sentia um choque elétrico cada vez que cruzava o caminho de um dos responsáveis. Quando olhavam para mim, viam a mulher pacífica que eu sempre fora. O que eles não sabiam era que, por trás daquele sorriso, um plano estava sendo tramado com a precisão de um cirurgião. Suas expressões começaram a mudar. O tom de suas conversas também. O desconforto era palpável, como se pressentissem que algo lhes escapava das mãos. Eu observava. Cada palavra, cada olhar, cada pausa. A verdade tem uma maneira curiosa de se insinuar. Começa como um sussurro e termina como um grito incontrolável. E eu estava pronto para ouvir cada sussurro até que o som se tornasse impossível de ignorar. O peso da injustiça começou a transformar meu corpo. O cansaço se misturava a uma energia nova, quase febril. Era como se a dor tivesse se tornado combustível. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti pena de mim mesma. Senti-me empoderada. O poder de observar, de compreender, de escolher o momento certo. O medo que antes me paralisava agora me guiava, como uma bússola invertida apontando para o ponto exato onde tudo desmoronaria. Certa noite, ao apagar as luzes do meu escritório, vi meu reflexo na janela. O vidro escuro revelava uma mulher que não era mais a mesma. Seus olhos refletiam algo diferente, uma mistura de serenidade e fúria reprimida. Encarei meu reflexo por longos segundos e percebi que o jogo havia mudado. Não se tratava mais de limpar meu nome. Tratava-se de provar o quanto haviam subestimado alguém que aprenderá a sobreviver em silêncio. E foi ali, com essa reflexão, que uma ideia começou a tomar forma. Um plano sutil, simples, quase invisível, como tudo que é verdadeiramente perigoso. O tipo de plano que não exige gritos, apenas tempo. Respirei fundo, apaguei a luz e deixei a escuridão me envolver. Porque, às vezes, é na escuridão que a justiça começa a enxergar. Nos dias seguintes, aprendi a esconder o fogo que ardia dentro de mim. Cumprimentava as pessoas com um sorriso contido, tomava meu café com a mesma calma de sempre, atendia ligações e participava de reuniões, enquanto, por dentro, cada gesto era uma preparação silenciosa. O mundo ao meu redor parecia alheio à mudança, e talvez essa fosse minha maior vantagem. A invisibilidade que antes me prejudicara agora se tornará minha aliada. Comecei a observar com mais atenção.
As expressões de desconforto quando eu entrava na sala. Os sussurros interrompidos no meio da frase. As frases que se dissipavam no ar. Era como se a minha mera presença criasse um espelho incômodo. Eu via o medo nos olhos deles, não medo do que eu poderia fazer, mas do que eu já sabia. O poder, às vezes, reside justamente nisso, em deixar a outra pessoa imaginar o quanto você descobriu. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que, mesmo diante da injustiça, meu coração não estava cheio de ódio. O que eu sentia era algo mais profundo, uma espécie de tristeza serena, como a de alguém que finalmente entende que algumas feridas não vêm para destruir, mas para revelar quem realmente somos. E essa compreensão começou a me fortalecer. Eu não era mais a mulher que buscava provar seu valor. Eu era a mulher que havia descoberto seu próprio valor, mesmo quando tentaram apagá-lo. Numa manhã chuvosa, sentei-me à janela com uma xícara de café e deixei o som da chuva preencher o silêncio da casa. As gotas batiam lentamente no vidro, como se o próprio tempo me pedisse para respirar. Fechei os olhos e imaginei cada passo do meu plano. As palavras que você diria. O momento preciso. O lugar exato onde a verdade seria revelada. A calma que senti naquele instante me surpreendeu. Era como se o medo finalmente tivesse mudado de lado. Existe uma força especial naqueles que aprendem a esperar. O silêncio, que antes era sinônimo de submissão, tornou-se minha estratégia. Cada minuto que eu permanecia em silêncio era uma corda que eles mesmos puxavam. E foi então que compreendi algo que me afetou profundamente. A justiça, quando chega, não precisa de espetáculo. Ela prevalece com a elegância de uma verdade indiscutível. No trabalho, comecei a notar pequenas fissuras entre eles. Havia discussões sussurradas, olhares desconfiados e reuniões de última hora canceladas. O clima estava diferente. O que antes era certeza começou a se transformar em dúvida. E nada assusta mais quem vive pelas aparências do que o rumor de uma revelação. Numa dessas manhãs, encontrei um dos diretores no corredor. Ele tentou me evitar, mas acabou cruzando meu caminho. Seu sorriso era forçado, seu olhar fugaz. Simplesmente o cumprimentei calmamente e segui em frente. Nenhuma palavra era necessária. Meu silêncio dizia tudo. E é nesse ponto que muitos sentem a necessidade de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque todos nós já sentimos, em algum momento, o peso de aceitar algo que não merecíamos. As noites voltaram a ser longas, mas de uma forma diferente. Não havia mais ansiedade, apenas uma tranquila expectativa. Organizei documentos, revisei provas e me lembrei de cada conversa com precisão. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que eu nunca pedi para montar, mas que agora me pertencia. E quanto mais eu entendia a magnitude do que eles tinham feito, mais claro ficava que a verdade precisava vir à tona, não por vingança, mas por justiça. Ainda assim, havia algo que me incomodava. A lembrança de quem eu era antes de tudo isso. A mulher que acreditava que ser boa era suficiente para ser respeitada, que era dedicada, que acreditava em regras, que confiava em bajulação. Essa mulher ainda vivia dentro de mim, tentando entender quando o mundo deixou de ser justo. Às vezes, eu queria abraçá-la, dizer a ela que ela não estava errada por acreditar, que não era culpa dela esperar reciprocidade. O contraste entre essas duas versões de mim mesma era doloroso, mas também libertador. Eu não precisava mais escolher entre ser gentil ou forte. Descobri que podia ser as duas coisas ao mesmo tempo, que a gentileza não anulava a coragem, que a paciência podia ser uma forma de resiliência. E, de alguma forma, isso me deu mais poder do que qualquer posição ou reconhecimento. Eu sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Eu pressentia isso nos detalhes, no ar pesado do escritório, na inquietação daqueles que me evitavam há semanas, na maneira como sussurravam meu nome novamente nos corredores. Era o tipo de pressentimento que precede uma tempestade. Você sente isso mesmo antes de ouvir o trovão. E enquanto tudo ao meu redor parecia se preparar para o inevitável, algo novo nasceu dentro de mim. Uma sensação que misturava calma e força, como se o próprio universo respirasse comigo, aguardando o momento preciso para revelar o que sempre estivera oculto. Porque toda verdade, por mais silenciosa que pareça, tem seu momento oportuno para ser dita. E o meu estava chegando.
O que mais me atormentou não foi a lembrança da humilhação, mas o silêncio que se seguiu. Tinha um som próprio, o som de passos que se esquivavam uns dos outros, de portas que se fechavam lentamente, de vozes que sussurravam nomes sem coragem para dizer a verdade. Era um silêncio pesado, denso, quase palpável. Sentiu espalhar-se por toda a empresa, preenchendo os corredores, as mesas e o olhar de todos. E, em meio a ele, eu permaneci ali, firme, quase invisível, mas com os olhos bem abertos para não ser ignorada. Havia algo paradoxal naquela espera. Por um lado, o medo, a incerteza do que estava por vir, o peso que ainda me oprimiria. Por outro, a esperança. A sensação de que, mesmo em meio à injustiça, eu estava me tornando algo maior. Era como caminhar sobre um piso de vidro. Cada passo tinha que ser calculado, cada movimento medido, mas também havia clareza, transparência, a promessa de ver tudo com clareza ao final da jornada. Nas manhãs seguintes, comecei a reparar nos detalhes. O som do elevador chegando, o clique das canetas, o tom controlado da conversa. Tudo parecia normal, mas havia uma atmosfera diferente, uma tensão que se infiltrava em seus gestos. Eles sabiam que algo estava errado, mas ainda não sabiam o que. Essa incerteza foi o primeiro sinal de que haviam perdido o controle. Eu não precisava fazer nada. Eu simplesmente precisava existir. Às vezes, a vingança começa exatamente assim. Quando você aprende a ocupar o espaço que tentaram lhe negar. Quando sua mera presença se torna desconfortável para aqueles que antes o tratavam como descartável. E foi isso que eu percebi. O desconforto deles era prova de que eu não era mais prisioneiro do medo. Mas houve momentos em que senti um grande arrependimento. Lembrar-me das pequenas demonstrações de afeto que existiam, dos sorrisos que pareciam genuínos, das conversas triviais nos fins de semana. Era estranho perceber que a traição também surge da convivência, que é preciso estar tão perto para sofrer tão profundamente. E, no entanto, essa lembrança não me fez desistir. Ela me lembrou porque eu precisava perseverar. Em casa, as noites eram longas e silenciosas. Deixava a luz acesa na sala e observava as sombras se moverem pelas paredes, como se a casa respirasse comigo. O caderno onde eu havia anotado cada detalhe da planta baixa estava sobre a mesa. As páginas estavam amareladas pelo tempo, a tinta quase apagada, mas o conteúdo estava vivo, pulsante. Nomes, datas, conexões. Tudo estava lá, meticulosamente registrado. Às vezes, eu passava os dedos sobre as linhas escritas, como se tocasse uma cicatriz, lembrando que cada palavra representava uma ferida, mas também uma força. A cada dia que passava, a linha entre o medo e a coragem ficava mais tênue. Eu já não sabia quando tremia de nervosismo e quando tremia de determinação. Era uma mistura perigosa, mas também libertadora. Porque, no fundo, eu já sabia. O pior havia passado. O que viria agora não seria sofrimento, mas consequências. Lembro-me de um pôr do sol em particular. O céu estava tingido de vermelho, o ar úmido depois da chuva, e eu estava parado junto à janela do escritório, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Havia algo simbólico naquela cena. A purificação que vem depois da tempestade, o momento em que o mundo parece suspenso entre o caos e a calma. E foi então que compreendi que a verdade também é assim. Começa como destruição, mas termina como purificação. Algo se agitou dentro de mim. Uma espécie de força silenciosa que não buscava mais apenas vingança, mas justiça com dignidade. Eu não queria apenas ver os culpados caírem. Eu queria que eles entendessem o peso do que haviam feito. Que sentissem a vergonha nos olhos daqueles que um dia admiraram. Que entendessem que a humilhação tem um preço. E que esse preço estava prestes a ser cobrado. Às vezes, me pegava imaginando o futuro. Como seria o momento da revelação, a reação de todos, o murmúrio que se espalharia pelos corredores. Havia uma estranha beleza nessa imagem. Não era o prazer de vê-lo sofrer, mas a sensação de equilíbrio sendo restaurado. Como se o universo, depois de tanto tempo, tivesse decidido acertar as contas. E, no entanto, algo me dizia que não seria fácil. Que antes de sua queda, eu teria que encarar algo dentro de mim. O velho medo, o peso da desconfiança, a culpa por ter acreditado demais. Porque, às vezes, a verdadeira libertação não está em expor o outro,
mas em não permitir que o que ele fez continue a definir você. A noite caiu lentamente, e os sons distantes da cidade me lembraram que o mundo seguia em frente, alheio ao que estava prestes a acontecer. Mas, por dentro, tudo se acelerava. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, antecipando o inevitável. O que permanecerá oculto por tanto tempo finalmente encontraria uma forma de vir à tona. E foi ali, em meio ao silêncio e ao som da respiração suspensa, que eu entendi. A hora se aproximava. Eu sentia isso no ar, nas luzes vibrantes, no murmúrio das paredes. O momento de revelar tudo estava prestes a amanhecer. E quando chegasse, nada, absolutamente nada, poderia impedi-lo. Naquela semana, o tempo parecia interminável. As horas no escritório passavam lentamente, o relógio marcando o tempo em um ritmo quase cruel. Cada segundo era um lembrete de que o segredo que eu guardava pulsava, pronto para romper o silêncio. A atmosfera havia mudado, não só para mim, mas para todos. Era como se uma sombra invisível pairasse sobre cada conversa, cada reunião. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos pressentiam que algo estava prestes a mudar. Olhei em volta e vi rostos ansiosos, gestos contidos, sorrisos ensaiados. Aquelas mesmas pessoas que me evitavam agora não sabiam como agir. Algumas tentavam ser excessivamente amigáveis, outras fingiam não me ver. A hipocrisia era palpável, o mesmo cheiro de perfume excessivamente doce, tentando mascarar o odor da culpa. Era quase poético testemunhar aquela inversão silenciosa. A mulher ignorada e incrédula era agora o centro do mal-estar geral. Mas por dentro, o contraste era diferente. Eu oscilava entre a calma e a tempestade. Havia momentos em que tudo parecia sob controle, e outros em que meu coração disparava só de pensar no que estava por vir. A cada passo, a cada olhar, eu sentia a tensão crescer como uma corda que é puxada lentamente. Medo e raiva dançavam juntos, cada um tentando devorar o outro, e eu oscilava entre eles como alguém atravessando uma ponte estreita sobre um abismo. Em casa, o reflexo da lâmpada na parede projetava minha sombra de forma alongada e distorcida. Era curioso como aquela imagem parecia representar exatamente o que eu sentia. Eu estava lá, inteira, mas havia partes de mim que já não tinham o mesmo formato. A mulher que sofreu a humilhação não existia mais da mesma maneira. A dor havia moldado outra versão, mais atenta, mais assertiva, menos disposta a ceder. Lembro-me de uma noite em particular. Sentei-me na cama e apoiei as mãos nos lençóis frescos. O silêncio era tão intenso que eu conseguia ouvir os sons distantes da cidade, misturando-se com as batidas rítmicas do meu coração. Fechei os olhos e tentei imaginar o que aconteceria a seguir. A verdade traria alívio, ou apenas abriria novas feridas? Era uma dúvida que me seguia como uma sombra fiel. A ideia de justiça era reconfortante, mas também aterradora, porque quando as mentiras são expostas, o mundo inteiro precisa se reposicionar em resposta. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que a mudança já estava acontecendo, mesmo antes de qualquer revelação. O jeito como as pessoas me olhavam não era mais o mesmo. Havia respeito, sim, mas também uma espécie de curiosidade incômoda, quase temerosa. Como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível e agora habitasse um território onde poucos ousariam pisar. Era estranho, mas, de certa forma, libertador. As manhãs eram as mais difíceis. O sol entrava pela janela da despensa e iluminava o chão de forma irregular, criando áreas de luz e sombra. Muitas vezes, eu observava esse contraste por alguns segundos antes de sair de casa. Era como se o próprio universo estivesse tentando me lembrar que a verdade também é feita disso, de partes claras e escuras, e que o equilíbrio só é possível quando aceitamos ambas. Algumas lembranças retornaram sem aviso. As risadas às minhas custas, os olhares de desprezo, o som de palavras ditas em tom zombeteiro. Eram pequenas faíscas de memória que, em vez de me ferirem, agora serviam de combustível. A cada lembrança, eu sentia meu propósito reafirmado. Eu não ia destruir ninguém. Eu ia restaurar a ordem. Às vezes, o medo ainda me visitava. Vinha suavemente, camuflado, como o vento que sopra por uma janela entreaberta. Eu o sentia percorrer meu corpo, tentando me fazer duvidar, me convencer a desistir. Mas um olhar para minhas mãos, para as marcas do tempo,
para as veias que contavam a história de uma vida inteira de esforço, era suficiente para fazer minha coragem renascer. Não era mais possível recuar. O silêncio, por mais confortável que parecesse, não era mais um refúgio. Era uma prisão. Me vi observando o mundo com outros olhos. Pessoas correndo pelas ruas, casais conversando em cafés, sorrisos distraídos nas janelas dos ônibus. Tudo parecia tão distante, e ainda assim tão humano. Percebi que, de certa forma, a injustiça que sofri era um reflexo de algo maior. Um mecanismo que tenta silenciar aqueles que são diferentes, aqueles que não se encaixam. E, por um instante, senti compaixão até mesmo por aqueles que me magoaram. Porque só quem vive de aparências pode ter tanto medo da verdade. O tempo parecia não passar, mas o fim se aproximava. Eu podia sentir. A tensão não estava mais apenas dentro de mim. Estava em toda parte. No toque do telefone, na respiração das pessoas que passavam, na pausa antes de cada conversa. Era como se todos estivessem à beira de algo indescritível. E naquela espera silenciosa, percebi algo ainda mais profundo. O que eu estava prestes a revelar não era apenas um segredo da empresa. Era prova viva de que o silêncio também tem seus limites. Que a dignidade, levada ao extremo, encontra uma maneira de se expressar, mesmo que isso signifique romper o silêncio com um único gesto. O ar parecia mais denso naquela noite. Fechei os olhos, respirei fundo e senti o peso do que estava por vir. Minha respiração era curta e ofegante, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração comigo. Algo grandioso estava prestes a acontecer. E naquele instante, suspensa entre o medo e a coragem, eu soube, não havia volta. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador tocar. A luz, ainda fraca, filtrava-se pelas frestas da cortina e deixava rastros luminosos no chão, como se alguém tivesse desenhado caminhos nos azulejos. Encarei aquelas linhas por um instante, tentando entender em qual delas eu estava pisando. Meu corpo ansiava por permanência, minha alma por movimento. Era estranho existir entre esses dois desejos. Levantei-me devagar, sentindo o peso do lençol deslizar pelas minhas pernas, o carpete áspero sob meus pés. Preparei o café como quem realiza um ritual. O aroma subiu suavemente, invadindo a casa, e por um momento me lembrei da cozinha da minha mãe. Uma panela de ferro fundido, um rádio em volume baixo, uma voz firme. Dignidade fervilhando. A caminho do trabalho, o ônibus parecia mais barulhento que o normal. Crianças riam no fundo, um menino cochilava encostado na janela. Uma mulher segurava uma sacola de verduras com a delicadeza de quem protege algo excepcional. Olhei meu reflexo no vidro e vi duas versões de mim sobrepostas. A que ainda carregava a ferida e a que já caminhava com a cicatriz. As duas respiravam juntas, desincronizadas. A cidade passava lá fora com seus prédios cinzentos e muros cobertos de grafite. E eu tinha a sensação de que todos nós estávamos tentando nos manter firmes em meio a algo que já havia mudado. No escritório, a luz branca do teto fazia tudo parecer mais austero. O som das teclas, da impressora, do telefone tocando na mesa ao lado. Cada som parecia acentuar frases que ninguém ousava dizer. Havia uma colega que sempre comentava sobre meu cabelo naquele tom elogioso que quase soava como uma pergunta. Como você consegue deixá-lo tão volumoso? Sorri brevemente. Não era dia para apontar o óbvio. Eu não estava mais disposta a traduzir minha existência em sutilezas. A maturidade tem o poder de endurecer a superfície, mas manter o coração aquecido. Eu era exatamente isso. Pele firme, coração ardente, controlada. Passei a manhã imersa em relatórios. Planilhas se tornaram um refúgio. Números não disfarçam intenções, não repetem piadas, não fingem generosidade. São diretos. E foi entre colunas e gráficos que me vi lembrando de como cheguei até aqui. Como aprendi a controlar a voz quando a reunião ficava tensa. Como cruzei os braços sobre o peito para evitar que alguém confundisse firmeza com agressividade. Como respirei fundo quando um colega me pediu para sorrir antes da chegada de um cliente. Tentei ouvir minha própria respiração acima de tudo e encontrei um som constante e persistente. Ainda estava dentro de mim. Na hora do almoço, desci até a rua. O vento trazia o cheiro de chuva, e as árvores na calçada balançavam em uma conversa silenciosa. Sentei-me em um banco e repassei mentalmente tudo o que tinha preparado.
datas, e-mails, os nomes corretos, os horários exatos. Eu sabia que, com um único golpe, tudo desmoronaria. Mas também sabia que, ao mesmo tempo, a poeira do que restasse cairia sobre mim. Ganhos e perdas dançando juntos. Justiça e exaustão de mãos dadas. Voltei à mesa e encontrei um bilhete sem assinatura. Precisamos conversar sobre a apresentação. Li 2 vezes. Era neutro demais para ser apenas trabalho. Insosso demais para esconder atenção. Não treme. Em vez disso, abri o arquivo que eu vinha preparando com tanto esmero. Nele, os dados falavam por mim. As linhas de tendência delineavam a verdade que tentaram me atribuir como uma falha. Escolhi uma fonte discreta, uma paleta de cores sóbria. Nada extravagante. A revelação está no contraste. A luz que entra gradualmente até que ninguém consiga simular uma sombra. À tarde, as pessoas se moviam muito depressa, como se tentassem vencer o relógio. O diretor atravessou o corredor e olhou para o outro lado. Outro gerente, aquele que fizera piada no dia da lesão, me chamou de querida com uma ternura que doía mais do que zombaria. É engraçado como, quando o fim se aproxima, o mundo resolve sussurrar pedidos de trégua. Não houve trégua. Havia ternos. E eu me encostava neles como quem encosta as costas numa árvore centenária. De vez em quando, um medo sutil me invadia, como uma brisa fria entre as frestas. E se, no momento da mudança, tentassem me silenciar? E se o peso do meu nome, da minha pele, da minha idade, se voltasse contra mim como uma velha arma tirada do armário? Respirei fundo, como aprendi quando a vida me obrigou a ser minha própria âncora. Já havia enfrentado tempestades maiores. Esta era apenas a mais recente. A diferença era que agora eu não estava de olhos vendados. Antes de sair, parei no banheiro e lavei o rosto. A água fria desenhou um mapa na minha pele. Olhei no espelho. Não vi uma vítima. Vi um arquivo vivo de decisões. Vi o rosto da minha filha quando criança, se perguntando por que eu tinha voltado tão tarde. Vi as mãos da minha mãe me ensinando que respeito não é um dom, é um limite. E vi a mulher em que me tornei, com o tempo gravado nas minhas rugas e a delicadeza escondida no canto dos meus olhos. Sorri desdentada, só de canto de olho, aquele sorriso que diz: eu sei. Ao sair, o céu finalmente desabou a chuva que havia prometido mais cedo. O asfalto refletia os prédios como um lago escuro, e cada farol parecia uma estrela cadente. Apertei o casaco e continuei andando. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem curta e direta. Reunião geral amanhã às 8 horas. Presença obrigatória. Meu coração disparou. Depois, voltou ao ritmo normal. Em casa, deixei meu guarda-chuva aberto num canto para secar. A luz da sala era amarela e aconchegante. Coloquei uma música antiga, daquelas que me lembram o cheiro de casa limpa. Sentei-me em frente ao meu caderno e, com letra firme, escrevi o que precisava lembrar para o dia seguinte. Fale baixo. Mostre sua força. Olhe nos meus olhos. Fechei a capa e coloquei as mãos sobre ela como se estivesse selando um pacto. Apaguei as luzes e fiquei ali por um instante na escuridão, ouvindo a chuva diminuir até se tornar um leve borrifo. O silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Não era o silêncio que me silenciava. Era o silêncio que precede o primeiro acorde. Respirei fundo. A noite parecia estar por um fio. E, pela primeira vez em muito tempo, desejei que o amanhecer passasse logo, que não escapasse, mas chegasse. O resto, eu sabia, estava a um passo de distância. A manhã seguinte chegou com uma precisão quase cruel. O ar parecia mais denso, como se até o vento soubesse que algo estava prestes a acontecer. A cidade ainda despertava, mas lá dentro, tudo já estava acordado há muito tempo. Vesti-me com calma, sem pressa, cada gesto calculado como o movimento de uma peça de xadrez. O espelho refletia uma estranha serenidade. Não era paz, era prontidão. Ao entrar no escritório, o corredor pareceu mais longo do que nunca. As luzes do teto projetavam sombras tênues nas paredes, e o som de passos ecoava como um aviso. Havia um murmúrio baixo, uma expectativa contida que pairava no ar. Todos sabiam da reunião marcada, mas ninguém sabia o que seria dito. E era exatamente assim que eu queria. Pela primeira vez, eu estava no controle.
Sentei-me à minha mesa e abri a pasta de couro onde guardava meus documentos. Cada página representava não apenas uma prova, mas também uma lembrança do que eu havia suportado em silêncio. As datas, os e-mails, as assinaturas. Tudo estava lá. Simples, direto, impossível de negar. Era curioso pensar que a mesma calma que me guiava agora era a mesma que eles haviam confundido com fraqueza. Foi nessa ilusão que forjei minha força. Enquanto esperava a hora marcada, fiquei olhando para o meu reflexo na janela. Lá fora, o céu estava dividido entre nuvens cinzentas e relâmpagos. Essa dualidade parecia expressar o que eu sentia. Uma mistura de medo e libertação, de perda e vitória. Eu sabia que, se abrisse a boca, nada seria como antes. Haveria consequências, para eles e para mim também. Mas há momentos na vida em que a verdade pesa menos que o silêncio. Os minutos se arrastaram lentamente até que a voz da secretária ecoou pelo corredor, chamando todos para a sala principal. Levantei-me devagar, peguei minha pasta e caminhei até lá. O chão frio, o arrastar das cadeiras, o farfalhar dos papéis. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ao atravessar a porta, olhares se fixaram em mim como holofotes. Alguns estavam curiosos, outros nervosos, outros fingindo indiferença. O dono da empresa ainda não havia chegado, mas sua ausência pesava muito. O ar estava tenso, quase eletrizante. E foi naquele silêncio que eu entendi algo: esperar também é uma arma. Quanto mais o tempo passa, mais o medo me domina. Eu podia ver o desconforto crescendo em cada gesto. Pessoas folheando papéis desnecessariamente, cruzando os braços, olhando para os relógios. Era como presenciar um ensaio involuntário para a própria ruína. Quando ele entrou, a sala pareceu encolher. Ele tinha aquela presença que inspira respeito, mas que também esconde um certo cansaço. Olhou para mim, um segundo a mais do que devia, e depois para os outros. Falou pouco, como se quisesse que o tempo resolvesse o que as palavras não conseguiam. Mas o tempo já não lhe pertencia. Respirei fundo. Abri a pasta. O som do fecho de metal foi suave, mas ressoou como um trovão. Coloquei os papéis sobre a mesa. Não precisei explicar muito. As assinaturas, os e-mails, as planilhas manipuladas falavam por si mesmas. A cada linha que aparecia, o cômodo parecia encolher ainda mais. Vi olhos arregalados, palmas das mãos suadas, expressões tentando se recompor. E, apesar de tudo, mantive a calma. O contraste era evidente. Enquanto eles tremiam, eu simplesmente existia. Enquanto eles tentavam se justificar, eu simplesmente ouvia. Enquanto eles buscavam atalhos, eu permanecia firme. Porque eu havia aprendido que o poder daqueles que foram humilhados reside precisamente em permanecerem íntegros quando o outro desmorona. Foi naquele momento que compreendi algo que talvez nunca tivesse compreendido antes. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de reequilibrar o mundo. Eu não queria vê-los destruídos. Queria vê-los expostos. Queria que o próprio eco de suas ações fosse o seu julgamento. Queria que o riso do passado se transformasse no silêncio constrangedor do presente. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando terminei de falar, ninguém ousou me interromper. O ar parecia denso, mas límpido, como se a verdade tivesse invadido a sala como um vento inesperado. O dono da empresa olhou para os papéis, respirou fundo e proferiu uma frase curta, firme e inesquecível. Isso nunca deveria ter acontecido. Aquelas palavras simples foram mais poderosas do que qualquer desculpa. Elas não apagaram a dor, mas selaram o reconhecimento. E eu, que tantas vezes fora vista como invisível, agora era o centro das atenções, não por causa da dor, mas pela coragem de enfrentá-la. Houve um longo silêncio depois disso. Um silêncio que não sufoca, mas liberta. E enquanto olhava para cada rosto à minha frente, percebi que todos nós, de alguma forma, havíamos mudado. Nenhum de nós sairia daquela sala o mesmo. E talvez seja por isso que, quando penso naquele dia, ainda anseio saber o que vocês, que estão me ouvindo agora, fariam no meu lugar. Porque é fácil falar de justiça quando ela não tem o seu rosto, a sua história, o seu peso. Mas quando se torna pessoal, exige muito mais do que coragem, exige verdade. E a verdade, naquele momento, finalmente veio à tona. Mas ainda havia algo por vir. Algo que ninguém, nem mesmo eu, poderia ter previsto.
Após o término da reunião, o ar parecia diferente. As pessoas saíam da sala em silêncio, como se tivessem esquecido a própria língua. Fiquei ali parado por alguns segundos, observando as cadeiras empilhadas às pressas, os papéis espalhados sobre a mesa, o copo d'água ainda meio vazio. Era curioso. Aquele mesmo espaço que antes me fazia sentir pequeno agora parecia ainda menor, encolhido diante do que finalmente emergira. Não precisei levantar a voz. Não precisei exigir respeito. A verdade, nua e crua, já havia feito o trabalho por mim. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. À medida que a situação se acalmava, percebi que a justiça também tem um preço. As reações foram imediatas. Alguns tentaram se aproximar, fingindo preocupação, como se nunca tivessem feito parte do problema. Outros desviaram o olhar nos corredores, incapazes de suportar o próprio reflexo. O dono da empresa, o homem que até aquele dia só me via como um nome em uma planilha, começou a me olhar com uma espécie de respeito silencioso, o mesmo respeito que reservava para aqueles que haviam sobrevivido a algo que ele próprio jamais teria coragem de enfrentar. Ainda assim, não havia satisfação. O que eu sentia era mais profundo, mais pesado. Era como se uma porta tivesse se aberto e o vento forte tivesse perturbado tudo. Memórias, certezas, até mesmo a sensação de vitória. Passei noites repassando o que havia acontecido, tentando entender se a revelação me libertara ou simplesmente mudará de lugar na minha prisão. Porque quando a máscara cai, o que resta é a dura realidade, e ela nunca é simples. Nos dias seguintes, o ambiente do escritório tornou-se como um espelho distorcido. Os sussurros que antes me magoavam agora eram apenas ruídos distantes. O som das impressoras, o barulho dos teclados, os passos apressados no corredor. Tudo parecia ressoar em um ritmo diferente. As pessoas me olhavam com cautela, como se tivessem medo de quebrar algo. Eu via em cada gesto o desconforto de alguém forçado a ver o que sempre fingira não ver. E em meio a esse novo panorama, descobri algo importante. A exposição não era o fim, mas o começo. Era como iluminar demais um quarto antigo. Não apenas ilumina, mas revela a poeira, as rachaduras, o que estava escondido nas frestas. Vi, pela primeira vez, a dinâmica silenciosa que sustentava aquele lugar. Os jogos de poder, as alianças frágeis, o medo disfarçado de respeito. E compreendi que a humilhação que sofri não era apenas pessoal, mas parte de todo um sistema que prosperava no silêncio. O contraste era gritante. Por um lado, a sensação de liberdade. Por outro, o peso da responsabilidade que a acompanhava. Porque agora todos me observavam. Alguns com admiração, outros com suspeita. Alguns até com uma espécie de inveja amarga. A mulher que antes era invisível havia se tornado um espelho. E nem todos suportam se ver refletidos na força alheia. Tentei agir naturalmente, mas a tensão ainda vibrava dentro de mim. Havia dias em que acordava me sentindo leve, acreditando que tudo tinha valido a pena. E havia outros em que o medo retornava, sussurrando perguntas que eu não conseguia responder. Teria ido longe demais? Seria possível recomeçar no mesmo lugar onde me machuquei? Meu corpo carregava essas perguntas como cicatrizes, visíveis apenas para aqueles que haviam passado por algo semelhante. Certa tarde, enquanto o sol entrava pela janela e lançava um brilho dourado sobre as pilhas de papéis na minha mesa, percebi que todo o escritório havia se transformado em um palco silencioso. Eu, no centro, sentia os olhares penetrando o ar. Era como estar no meio de uma coreografia que eu mesma havia começado, mas agora dançando sozinha. E, por mais estranho que pareça, havia beleza naquele desconforto. Porque toda mudança verdadeira é assim. Começa com a ruptura, depois com a reestruturação. No fim do dia, o dono da empresa me chamou ao seu escritório. A luz estava mais forte, o ar mais calmo. Ele me agradeceu sem rodeios, dizendo que minha coragem havia revelado algo que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Por um instante, vi cansaço em seus olhos. Talvez arrependimento, talvez respeito. E foi então que compreendi que o impacto das minhas ações ia muito além de mim. Abalou estruturas inteiras. Pessoas acostumadas ao silêncio por conveniência. Saí do quarto e caminhei lentamente pelo corredor vazio. As luzes piscavam, projetando sombras no chão. Sentia como se estivesse caminhando entre dois mundos. O passado, que ainda tentava me atrair, e o futuro,
que se abria diante de mim com suas incertezas. O som dos meus próprios passos era o único que eu conseguia ouvir, firme, constante, como se cada um marcasse o ritmo da nova vida que começava a surgir. Ao chegar à porta de saída, hesitei por um instante. Olhei para trás e vi o reflexo do escritório através do vidro. O mesmo lugar que um dia me oprimira, agora pequeno, quase inofensivo. Lá fora, começava a chover, uma chuva fina e fria, mas não me demorei. Deixei as gotas caírem sobre mim, dissipando a tensão persistente na minha pele. Foi naquele momento que eu entendi que a justiça não traz paz imediata. Ela traz clareza, e a clareza, às vezes, dói mais do que a ferida. Mas mesmo que doa, é libertadora. Porque uma vez que você vê o que estava escondido, não há como voltar atrás. E, de certa forma, é isso que mais assusta o mundo: ver uma mulher negra madura de cabeça erguida, caminhando na chuva, sem precisar dizer nada, simplesmente existindo. E enquanto a cidade fluía ao meu redor, tive a estranha sensação de que a história ainda não havia terminado, que aquele fim era apenas a pausa antes do próximo passo. E no silêncio da rua molhada, eu entendi: às vezes, a verdadeira virada não acontece diante dos outros, mas dentro de nós mesmos, no exato momento em que a dor deixa de ser um fardo e se transforma em poder. Nos dias seguintes, a chuva parecia persistir. Mesmo quando o sol aparecia, havia sempre umidade no ar, como se o mundo respirasse mais lentamente. Caminhava pelas ruas com o mesmo cuidado de quem pisa em cacos de vidro, atenta a cada passo, a cada olhar. O silêncio das pessoas ao meu redor já não me incomodava como antes. Tornou-se testemunha. E, pela primeira vez, não precisei dar explicações. O escritório ainda funcionava, mas algo havia mudado. O som dos teclados era o mesmo, o cheiro de café queimado ao cair da noite. Mas a energia era diferente. Era como se todos estivessem tentando se adaptar a uma nova gravidade, e eu fosse o eixo em torno do qual tudo girava. Alguns colegas se aproximavam com sorrisos tímidos, elogiando minha coragem. Outros mantinham distância, com o desconforto de quem teme o reflexo que a verdade projeta. Observei tudo com calma. Aprendi que, depois da tempestade, não existe calmaria. É preciso reconhecer os estragos. As paredes molhadas, o chão ainda escorregadio, o ar pesado demais para respirar suavemente. O mesmo aconteceu comigo. O que vivi me deu força, mas também cicatrizes que ainda estavam se instalando dentro de mim. Às vezes, à noite, eu revivia a cena da reunião, como se o som da pasta sendo fechada ainda ecoasse nas paredes da minha memória. E, no entanto, senti uma estranha paz ao saber que havia feito o necessário. Compreendi que a justiça não é um grito, mas um movimento lento, quase imperceptível, que silenciosamente reorganiza as coisas. Cada olhar que agora me respeitava era uma peça em seu devido lugar. Cada gesto contido confirmava que a mudança havia começado, mesmo que ninguém a mencionasse abertamente. O dono da empresa começou a agir de forma diferente. Pequenas mudanças sutis. Uma nova política de transparência. Uma reunião com todas as mulheres da equipe para discutir promoções. Um discurso sobre meritocracia que, pela primeira vez, pareceu ter peso real. Observei de longe, com uma mistura de ceticismo e esperança. Eu sabia que a verdadeira transformação leva tempo e, muitas vezes, só acontece quando o desconforto é grande demais para ser ignorado. Mas, por mais que eu tentasse olhar para frente, algo dentro de mim continuava doendo. Era como se uma luz se acendesse forte demais na escuridão, iluminava o que eu precisava ver, mas também me deixava inquieto. A cada novo gesto de respeito que eu recebia, me lembrava das vezes em que me foi negado. A mente pode ser cruel às vezes, insiste em retornar ao ponto onde fomos feridos, mesmo quando estamos a quilômetros de distância. Certa tarde, enquanto o vento batia contra a janela do escritório, me vi encarando minha própria sombra refletida na parede. Era uma sombra firme, constante. Por muito tempo, temi ser apagado, temi que minhas ações não deixassem rastro. Mas lá estava. A prova silenciosa de que tudo o que eu havia vivenciado tinha peso, forma e existência. A sombra era o vestígio da luz que agora me alcançava. Nos corredores, as pessoas caminhavam mais devagar, calculando as palavras. Era curioso observar como o medo delas mudava. Antes,
Eu era quem tinha medo de ser ridicularizada, de ser eliminada. Agora, eram elas que tinham medo de ultrapassar os limites e serem desrespeitosas. Eu não buscava vingança, mas sim equilíbrio. E talvez esse seja o equilíbrio: ver os outros aprenderem, mesmo que tardiamente, o valor do limite que você construiu. Às vezes, a dúvida ainda sussurrava: e se tudo for em vão? E se, no fundo, nada realmente mudar? Mas então me lembrei de algo que minha mãe me disse quando criança: até uma semente que cai em pedra quebrada encontra um jeito de crescer. E era exatamente assim que eu me sentia. Não importava se a terra estava seca. Eu havia germinado. Certa noite, enquanto caminhava para casa, a cidade parecia mais silenciosa que o normal. Os postes de luz refletiam nas poças d'água, e cada passo criava pequenas ondulações redondas, quase hipnóticas. Parei por um instante e olhei para cima. O céu estava limpo, e uma enorme lua amarelada pairava sobre os prédios. Pensei em tudo o que havia vivido: as palavras dolorosas, as risadas pelas minhas costas, o medo disfarçado de hierarquia. Pensei também em todas as vezes em que reprimi as lágrimas para não lhes dar o prazer de me ver cair. E ali, sob aquela luz serena, percebi que o tempo me moldara de maneiras que eles jamais compreenderiam. Minha dor se tornou arquitetura. Minha paciência, aço. Minha voz, agora, ecoava. Mas mesmo no auge dessa consciência, algo pairava no ar. Algo que ainda não tinha nome. A história parecia relutante em terminar. Como se houvesse uma última página a ser escrita, um último olhar a ser trocado, uma última resposta esperando o momento certo para surgir. Ao chegar à porta, hesitei antes de entrar. Sentia algo, em algum lugar, ainda se movendo. Não era medo. Era uma sensação. O tipo de sensação que precede uma nova reviravolta. Respirei fundo, segurei a maçaneta e, por um instante, o mundo inteiro pareceu prender a respiração comigo. Tudo estava silencioso demais. E, no fundo, eu sabia. O silêncio é sempre o prelúdio de algo. Ao abrir a porta da frente, o som da tranca era diferente, mais suave, como se algo dentro de mim finalmente tivesse se sintonizado com o mundo. O ar estava quente, com o aroma suave do café esquecido na garrafa térmica. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma que tantas vezes me viu chorar em silêncio, e fiquei olhando para o relógio na parede. O ponteiro se movia lentamente e, pela primeira vez em muito tempo, não me senti apressada. O silêncio que antes me assustava agora me parecia um refúgio. Não gritava mais memórias. Simplesmente abrigava o novo. E o novo, percebi, não vinha de fora. Era algo que crescia dentro de mim, lenta e firmemente, como uma raiz que abre caminho através do concreto. Naquela noite, o medo não me visitou. Nenhum fantasma do passado bateu à porta. Havia apenas eu, minha respiração e a certeza de ter sobrevivido. No dia seguinte, o sol filtrava-se pelas frestas das cortinas e inundava o quarto com uma luz dourada. O chão brilhava. E naquele brilho simples, vi um símbolo de tudo que havia mudado. O mesmo chão que antes sustentava minhas quedas agora refletia minha força. Às vezes, a vida não muda de cenário, mas de perspectiva. E o que antes era dor, de repente, torna-se território conquistado. Voltei ao trabalho, mas algo essencial havia mudado. As pessoas ainda me observavam, mas agora com um olhar diferente. Um olhar que misturava respeito e curiosidade, talvez até admiração. Eu não precisava levantar a voz nem vestir uma armadura. Bastava-me existir com firmeza. Bastava-me nunca mais baixar a cabeça. Bastava-me ser. E essa constatação me invadiu como uma revelação silenciosa. A dignidade, quando recuperada, tem o poder de reescrever toda uma história sem precisar apagar nada. No final daquela tarde, o dono da empresa me chamou de volta ao seu escritório. O clima era diferente. As palavras, que antes soavam pesadas, agora fluíam com cautela. Ele me agradeceu pela minha coragem e disse que minhas ações haviam provocado uma mudança real no ambiente. Falou de respeito, de ética, do valor daqueles que sempre apoiaram o trabalho dos outros nos bastidores. E enquanto ele falava, percebi que não se tratava apenas de mim. Tratava-se de todas as mulheres que foram silenciadas por medo de parecerem desconfortáveis. De todas as vezes em que o silêncio foi confundido com fraqueza. Quando saí,
O céu estava tingido de vermelho. Um vermelho denso, quase poético, como se o dia tivesse sangrado para dar à luz outro. Caminhei até o ponto de ônibus de cabeça erguida. O vento brincava com meus cabelos grisalhos, e eu me deixei levar. Aquela brisa trouxe algo que eu ainda não conseguia identificar. Talvez fosse leveza, talvez um novo começo. Nos dias que se seguiram, percebi que até meu corpo havia mudado. Meu passo estava mais firme, meu olhar mais sereno. Eu não sentia mais aquele nó no peito ao acordar, nem a necessidade de desaparecer ao final de cada turno. O trabalho ainda era difícil, o mundo ainda era desigual, mas algo dentro de mim não se curvava mais a isso. A ferida havia se tornado uma barreira. E aqueles que aprendem a viver na tênue linha entre a dor e a coragem descobrem um poder que ninguém pode lhes tirar. Naquela noite, escrevi uma carta. Não para ele, não para a empresa, mas para mim mesma. Escrevi sobre o dia em que fui humilhada, sobre o momento em que decidi me impor, sobre a força que encontrei no silêncio. Escrevi também sobre o medo, mas com gratidão, porque foi o medo que me levou a enxergar o que eu precisava. Quando terminei, dobrei a página e a coloquei em um livro na minha estante. Não para esquecer, mas para lembrar com carinho. Naquele momento, percebi que a história não era sobre vingança, mas sobre redenção. Sobre recuperar minha voz, minha posição, minha fé em mim mesma. E então, hoje, ao contar isso, quero convidá-los a refletir comigo. Quantas vezes vocês também se calaram para não parecerem deslocados? Quantas vezes fingiram não perceber, apenas para evitar ser o foco da atenção? Se esta história os emocionou de alguma forma, talvez seja porque vocês também sabem o que é lutar para existir em um espaço que tenta apagá-los. E se você souber, então deixe um rastro, um gesto simples, um sinal silencioso de que você ainda acredita na força daqueles que recomeçam. Porque é assim que a coragem se espalha, de olhar em olhar, de história em história, de vida em vida. Hoje, quando me olho no espelho, vejo as rugas que marcam minha pele como mapas de sobrevivência. E em vez de vergonha, sinto orgulho. Cada linha representa uma vitória. Cada marca me lembra que eu era inteira, mesmo quando tentaram me reduzir a pó. Eu não sou mais a mulher que invadiu aquele banheiro chorando após ser humilhada. Sou a mulher que saiu de lá de cabeça erguida, com a alma pura e o olhar firme. Sou a mulher que descobriu que respeito não é algo que se pede, mas sim algo que se impõe, com presença, dignidade e verdade. E é isso que quero deixar aqui, como uma conclusão e um convite. Nunca duvide do poder de se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te derrubar. Curta esta história se ela te lembrou da sua força. Comente se, de alguma forma, ela te ajudou a enxergar algo dentro de si. E se você quiser continuar me acompanhando em histórias como esta, inscreva-se, não como espectador, mas como parte deste movimento silencioso que começa dentro de você e transforma tudo ao seu redor. Porque o verdadeiro final feliz não é a vingança. É a consciência. É quando você entende que o mundo pode tentar te apagar, mas basta um ato de coragem para reacender tudo.